Eu me chamo Luzimar e depois que eu fiquei mais de 25 anos na Universal, cheguei a ser candidata a obreira várias vezes, mas desisti, porque eu tenho muitas amigas obreiras e vejo a dificuldade de todas. E fiz sacrifício muito alto em Fogueira Santa. Eu não sou rica, trabalho como diarista, sou passadeira, né? E trabalho a vida toda assim. É difícil, porque se a gente não trabalhar, a gente não recebe. Mas como eu já tenho meus dias certos e trabalho nas mesmas casas há muitos anos, então eu tenho aquele salário fixo. E aí você vai juntando uma poupança. A primeira vez que eu sacrifiquei R$ 6.000. Foi muito dinheiro na época. Era uma poupança que eu estava juntando para dar de entrada numa casa. E o pastor falou, coloca no altar, porque eu tinha feito um voto de R$ 1.000. E falei para ele que eu tinha sonhado, aquilo ficou na minha cabeça. Ele falou, porque a senhora não está sacrificando tudo, tem que sacrificar tudo. E aí eu peguei, fui feito um cheque, porque eu não conseguia transferir para a igreja, só um cheque luminal à igreja, esse valor. E fiquei sem nada. E isso, eu já tinha uns 5 anos de igreja, mas eu já vinha sacrificando de 500, de 400, de 1.000, de 2.000. Esse daí foi o que eu fiz, tudo que eu fiquei sem o chão dos meus pés, como eles falam. Sacrifiquei tudo. Agora eu tenho um filho, ficava faltando tudo em casa, como até hoje. O último sacrifício que eu fiz foi agora. Essa última que teve a vigília, acho que tem um mês e pouco, eu sacrifiquei. E depois disso eu comecei a ver os vídeos, porque eles falaram que não era pra gente assistir vídeo, porque saiu os pastores, saiu não sei quem tinha saído, e quem desobedecesse era filho do diabo, que eles colocam medo, para não ver nada na internet, no YouTube, nada, não vai ficar vendo. E aí começou a me bater uma curiosidade, que até então não tinha. E as minhas amigas falam que eu olhei para trás, não sou. Porque como eu estou há muitos anos na mesma igreja, no mesmo bairro, então eu conheço todo mundo me conhece. As 2 vezes que eu saí da igreja por causa disso, que você não vê nada acontecer. Você sacrifica achando que vai mudar e não muda. Mês seguinte tá suas contas para pagar, fatura de banco, que eu estou enrolada até hoje. Estava fazendo corrente todo domingo à tarde na João Dias, né? Na Catedral João Dias. Agora a mais badalada é o Templo de Salomão, mas fazendo corrente na João Dias. E com o pastor Adriano, cura dos vícios, que meu filho é músico, está na faculdade também, mas ele usa maconha. Então a obreira falou para mim, você tem que ir, porque sai um ônibus, tal, mas o ônibus que sai, nós temos que pagar. E é para esse ônibus ir para a catedral, né? As pessoas têm que ajudar com 5, com 10, com o que pode. Tem que sair do bolso de quem está indo. E aí eu ia, sacrificava meu domingo, porque começa lá, tem 3 da tarde, eu ia para a reunião das 18 horas. E lá foi onde eu comecei a sacrificar, todo domingo, R$ 1.000. Quem tem coragem, para o seu filho ser liberto. E lá vai muita gente, então todo mundo sacrifica. Sacrifiquei, assim, semana seguida, o pastor Adriano falar para mim, mulher, a senhora é uma mulher de fé, já pensou? Com a fé que a senhora tem, a senhora como obreira vai arrebentar. E eu achando que se você chegar em casa, seu filho vai estar liberto, ele vai piorar, mas isso aí é normal. Eu comecei a pensar como que eu estou fazendo, sacrificando, agradando a Deus, fiel nos meus dias, nos meus votos. Eu não consigo pagar minhas contas, porque o dinheiro não brota do chão. Não consigo colocar o teto na minha casa, que a minha casa é de telha. Eu tirei o teto que rachou. Não consegui colocar mais. O dia de calor aqui é quente, parece que eu estou no forno. E não acontece nada. Meu filho continua bebendo, continua fumando. E não acontece o que eles falam que vai acontecer. Faça pelo seu filho. Como que a gente faz? Tem gente que eu conheço que está ao mesmo tempo. Tem uma obreira, amiga minha, que sacrificou a casa dela na última fogueira santa. Teve um AVC. Hoje em dia ela não trabalha, mora de favor na casa da irmã, porque não tem onde morar, pôs a casa no altar.
E eu falo de minha vida própria, de ganhar o meu dinheiro, meu salário fixo, deixar de ajudar um irmão meu que passa muita dificuldade no Pernambuco para colocar no altar, porque é para Deus, e volta um envelope atrás do outro, um envelope para pagar a construção da catedral, um envelope para ajudar o presídio, um envelope para não sei o quê, e a gente vive sufocado e nada acontece, nada, não acontece nada. Você vai acontecer, mas eu falo, não acontece. A pessoa fala, você está olhando para trás. É difícil, muito difícil, desanimador. Olha para a vida do filho, o filho está ali ralando para caramba, você não ajuda ele porque está colocando no altar. É muito injusto isso. Muito injusto. Meu filho pensou em trancar a faculdade porque não estava conseguindo pagar, que é R$ 2.000. Ele está fazendo enfermagem, então esse ano é o último ano, é ano de estágio, aumentou, dobrou de valor. E ele falou, mãe, vou trancar a faculdade porque eu não tenho condições de pagar esse valor e você não está me ajudando mais. Porque esses anos todos na Universal, para ser sincera, minha mãe faleceu, tem 7 anos. Eu não pude ir no enterro da minha mãe porque não tinha dinheiro colocando no altar. Ela faleceu bem na época da Fogueira Santa. Agora, isso é justo? Eu não acho justo. Mas a gente fica ali cego. A gente acha que só Deus existe ali. Quando você pensa aí, se você saiu fulano da igreja, morreu, como o casal de pastor que casou e foi para a praia, e o pastor morreu afogado. Falou, provavelmente ele se prostituiu antes de casar, desobedeceu a Deus, por isso que morreu. Alguma coisa ele fez. E a gente não sabe por quê, se ele vacilou, se não sabia nadar e sei lá, passou mal, pode acontecer, né? Mas eles colocam esse medo. Aí a gente vai sair, meu filho toca à noite, vou ficar preocupada. E agora a gente fica assim, sem saber para onde vai, porque eles vêm atrás e falam, por que você não está indo para a igreja? Igual o pastor me ligou. Porque quando estava indo, que não me via mais na igreja. Falei, pastor, eu estou indo, mas não aí. Estou indo na igreja. Só que eu não estou indo. Eu fui em 2 igrejas visitar, mas é aquela que roda, que não sei o quê. E aí eu achei totalmente diferente. Eles falam que as outras igrejas não é de Deus. O pessoal fala em línguas, é o diabo ali falando pela pessoa. E a gente fica totalmente perdido, sem saber qual que é a igreja que é de Deus, né? Mas é isso. Faz um tempo já. Eu saí, que eu não estou indo, já tem acho que 3 ou 4 domingos que eu não vou mais na Universal. Porque eu achei que você vai colocando todo domingo, e olha que eu sou da fé. Se eu tiver, eu fecho a conta. Se tiver com cartão, eu passo o cartão. Se for no débito, eu passo no débito. Eu rapo a conta mesmo e coloco no altar. Mas estava conversando com o obreiro, não acontece nada. Mas vai acontecer. Não, você está olhando para trás. E a gente pensa, será que a gente está olhando mesmo para trás? Chega o Natal, você não tem um peru para pôr na mesa, uma mesa farta, se reunir com a família. Primeiro eles afastam a gente da família. E aí eu estava olhando, entrei no YouTube para ver, com uma amiga minha falou que tem um monte de pastor que saiu da Universal e tá falando mal. Está falando mal do ministério. Eu falei, será que está falando mal ou eles estão falando que eles viveram lá dentro? Aí fui ver, falei, realmente. Aí vi, eu assisto todos os seus vídeos, todos eu já vi. Falei, por isso que eles proíbem, que é pra gente não ver o que, não ter entendimento do que realmente acontece. Casei com o obreiro da Universal, era obreiro há 7 anos, me traiu, falou para mim, isso aí é normal, porque ele queria, antes do casamento, a Universal é proibido. Ele falou, os pastor faz. Tem um monte de pastor que é meus amigos, todos eles fazem isso aí. Eles veem filme pornô, eles assistem carnaval, faz um monte de coisa. Lá é normal, tem deles que até bebem, é normal. E eu fiquei pensando assim, nossa, esse cara é obreiro, mas ele está em pecado, né? Deve estar falando mal dos homens de Deus, não acreditei. Mas casei com ele, ele me traiu, se prostituiu, ficou até com garota de programa. Nós nos separamos, tem 4 anos. Mas mais que abriu meus olhos de verdade foi
quando o pastor ligou da catedral, porque eu estava fazendo lá e você tem que deixar lá seu telefone, o problema que você está passando. Aí ele me ligou que queria que eu desse um testemunho. Ele falando para mim que era na fé, era daquela fogueira santa que estava passando. Aí ele falou para mim que era para me dar um testemunho, que o meu filho foi curado e que na minha vida aconteceu um milagre, que eu comprei minha casa própria, meu carro próprio. Eu falei, eu não consigo nem pôr forro. Não, dona, mas a senhora é na fé, a senhora vai falar o que a senhora vai falar, é o que a senhora crê que Deus vai fazer. Eu falei, mas Deus não fez, eu estou há 25 anos na igreja, Deus não fez nada, eu que faço, ele não fez nada. Ele falou, não, mas você tem que crer que ele vai fazer. E aí eu falei, nossa, tudo errado, né? Pedindo para mim mentir no altar de Deus. Eu falei, não vou fazer isso. Mas os obreiros fazem isso. Eu falei, mas eu não vou fazer, eu não acho certo, entendeu? Que uma amiga minha deu um testemunho e eu vi ela na TV falando que tinha acontecido. Eu falei, mas ela mora de favor na casa da mãe, como que pode? Eu falei para ela, como que você deu um testemunho falando que tinha isso, que tinha aquilo, que não sei o quê, que tinha um apartamento, uma conta bancária, um carro zero, você mora de favor. Disse, mas o pastor falou para mim fazer. Isso aí é pela fé, tudo é pela fé. Eu não faço. Agora de ter dado tudo, eu dei, mas eu estou me libertando. Meus olhos se abriu agora depois de começar a ver os vídeos, começou a se abrir. É muito triste, mas a gente fica meio que desamparado, sem saber o que fazer, mas eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que isso tudo é uma heresia e vejo todos os seus vídeos e concordo com tudo que o Senhor está falando.